Vamos à meditação na palavra de Deus. Queridos, quando eu estava meditando nesse texto bíblico para compartilhar com os irmãos, eu lembrei-me de algumas coisas que possivelmente para você, para mim, para todos nós que aqui estamos nesta noite, não é incomum. Nós conhecemos muitas pessoas, e é possível que você conheça também pessoas que passarão pela vida sem fazer nenhuma diferença. Pessoas que passarão pela vida e não marcarão a sua geração. Pessoas que passarão pela vida e a sua existência e a sua passagem por esta vida não será nem um pouco notada. São pessoas que elas não conseguiram acrescentar absolutamente nada, nem nas suas próprias vidas e nem tampouco na vida de outras pessoas. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos com um certo lamento, porque passar pela vida sem fazer nenhuma diferença, passar pela vida sem crescer como pessoa e principalmente crescer no relacionamento com Deus, ou passar pela vida sem acrescentar absolutamente nada na vida de ninguém, é um grande desperdício. É desperdício porque Deus colocou dentro de cada um de nós, que aqui estamos nesta noite, alguns potenciais, algumas coisas que nós podemos sim fazer, algumas coisas que Deus deu a nós habilidades para que nós façamos. No entanto, se nós não conseguimos fazer, se nós não conseguimos realizar, é porque ainda não conseguimos enxergar, compreender o que Deus tem colocado dentro de nós. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você nesta noite é: não desperdice, não jogue fora, não despreze o potencial que Deus colocou dentro de você. Você é capaz de fazer mais do que você já tem feito. Você é capaz de produzir mais do que você já tem produzido nesta vida. Se isto não tem acontecido, é porque você não tem olhado para você mesmo, para enxergar o que Deus bondosamente colocou em você. Porque quando nós passamos a descobrir o que Deus colocou em nós, fazemos coisas que nem mesmo nós imaginávamos que teríamos condições de fazer. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, narra a história de muitos personagens, de algumas pessoas que passaram pela vida e não fizeram nenhuma diferença. Aliás, a Bíblia conta a história de pessoas que, além de não terem feito nenhuma diferença, ainda causaram inúmeros prejuízos a si mesmos e às pessoas que estavam ao redor deles. E quando eu estava meditando nesse texto, e hoje pela manhã, quando eu estava lendo a Bíblia, eu li um pouquinho da história de Acabe. Eu lembrei-me de Acabe e Jezabel, que não fizeram nenhuma diferença, que não acrescentaram absolutamente nada de bom na vida de ninguém. A única diferença que Acabe e Jezabel fizeram foi uma diferença para pior.
No entanto, nós ouvimos falar de pessoas que, na sua caminhada com Deus, estiveram num patamar mais elevado, fizeram a diferença em sua geração e deixaram exemplos lindos para as gerações posteriores. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todos nós fomos chamados por Deus para andarmos em um nível mais elevado. Tanto é que a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Muitos anos atrás eu li um livro de Charles Swindoll, inclusive minha esposa agora está lendo este livro, que o título do livro é Como Viver Acima da Mediocridade. Parece que esta palavra mediocridade tem um ar de coisas pejorativas. Mas o que isto quer dizer? Viver na mediocridade é você viver no mesmo nível que todas as pessoas vivem. É fazer absolutamente somente aquilo que qualquer pessoa pode fazer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos claramente que Deus quer que cada um de nós estejamos acima daquilo que qualquer pessoa pode fazer. Mas não é estar acima para desfazer de outras pessoas. Não é estar acima ou estar acima para provar alguma coisa a alguém. Mas é estar acima para que através da minha vida e da sua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Porque é exatamente isto que acontece quando você busca uma vida melhor. Quando você busca com as suas atitudes, com os seus atos, com as suas palavras, com os seus comportamentos, produzir alguma coisa melhor. E quando nós olhamos para a vida de Josué, nós percebemos que Josué, ele inclui-se nesta segunda classe de pessoa, de gente nobre, de gente que estabeleceu a diferença nos dias em que ele estava vivendo. E meus irmãos, se há uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando nós nos esforçamos para estabelecer esta diferença. É quando nós não nos contentamos com o mínimo e buscamos o melhor de Deus. Porque às vezes nós fazemos algumas interpretações bíblicas erradas. Mas pastor, como é que eu posso buscar o melhor de Deus ou fazer o melhor para Deus? Quando a Bíblia diz que não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não é no sentido em que nós interpretamos. Porque para Deus, você pode sim, e você deve sim, procurar fazer o melhor. Porque isto alegra o coração de Deus. Quando você faz o melhor para Deus, é o nome de Deus que é glorificado através da sua vida. Então entenda isso. Josué, ele estava nesta classe de pessoas. Josué, ele foi um homem tão diferenciado que Deus disse que estaria com ele por onde quer que ele fosse. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Deus chega ao ponto de dizer a um homem que estaria com ele por onde quer que ele andasse, é sinal que este homem tinha alguma coisa de especial. Alguma coisa que o diferenciava dos demais homens. Primeiro, Deus, ele não diz isso a qualquer pessoa. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Deus dizendo que estaria na caminhada com alguém com
as qualidades de Caim. Não. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Deus dizendo que estaria com o homem na qualidade de Manassés, um dos piores reis. Não. Quando Deus diz que estaria com o homem, é porque este homem tinha qualidades que Deus não encontraria em qualquer pessoa. Até porque a Bíblia diz lá em Amós, no capítulo de número 3, Deus dizendo através da sua palavra, que não há a possibilidade de duas pessoas caminharem juntas se não estiverem de acordo. Se Deus disse para Josué que estaria com Josué em sua caminhada, pode ter certeza absoluta que Josué vivia em pleno acordo com Deus. Havia uma sintonia, havia uma simbiose, uma ligação muito profunda entre a pessoa de Josué e a pessoa de Deus. Para que Deus diga a alguém que estará com ele na sua caminhada, é preciso que esse alguém esteja integralmente sujeito à vontade de Deus. É preciso que este alguém submeta-se ao querer de Deus, sem nenhum questionamento. Quando Deus disse que estaria com Josué, Deus estava colocando o seu próprio nome. E Deus jamais manchará o seu precioso nome por causa de alguém, porque Deus é todo santo. Mas Deus, Ele coloca o seu nome em uma determinada situação, quando este alguém corresponde com a sua soberana vontade. Olhe para cá. Todos nós esperamos ouvir isso de Deus. Imagine se Deus chegasse no seu ouvido e Deus dissesse para você, diretamente para você, sem nenhum intermediário: eu vou estar com você aonde quer que você for. Como é que você se sentiria? É evidente que você se sentiria nas nuvens. É claro que você sairia dizendo para todo mundo: olha, Deus me disse, Deus me falou nos meus ouvidos, sem nenhum intermediário, que Ele vai estar comigo na minha caminhada. Eu acredito que a partir daí a sua vida, ela teria uma outra dimensão. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Para que Josué chegasse a este ponto, nós temos que fazer uma simples pergunta, ou para que possamos compreender isso: o que é que havia em Josué que fez com que Deus lhe dissesse isso? Para entendermos isso melhor, temos que olhar o passado de Josué, ver o que Josué fez lá atrás, porque esse texto de Josué 1:9, Deus estava fazendo uma promessa a Josué, baseado naquilo que Josué já havia feito anteriormente. Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus, Ele leva em consideração os nossos procedimentos. Às vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas e é interessante como observamos que essas pessoas, elas conseguem atingir níveis que outras pessoas não conseguem. É como se Deus só olhasse para elas. Mas isso não é verdade. O olhar de Deus está sobre todas as pessoas. É que existem pessoas que são cautelosas, que são prudentes no seu caminhar com Deus. E esta cautela, esta prudência, este zelo, este cuidado no caminhar com Deus,
não pode dar em outra coisa a não ser em bênçãos de Deus sobre a vida desta pessoa. Veja que o Salmo 37, 23 que nós lemos diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus, ele disse isso para Josué, porque Josué ele tinha depósito. Josué tinha dado sinais claros a Deus, de que Deus podia confiar no caráter dele. Será que Deus pode confiar no nosso caráter? Veja que Deus, ele estava dizendo, eu vou estar contigo, porque eu acredito no seu caráter, Josué. Josué, você já deu demonstrações claras de quem você é. Queridos, Deus não precisa provar absolutamente nada para nenhum de nós. Mas nós temos que dar provas a Deus de quem somos, apesar de Deus nos conhecer. E Josué, ele deu provas a Deus, de que Deus podia confiar nele, de que ele tinha sim condições de corresponder com a responsabilidade que Deus estava entregando nas suas mãos. Então nós vemos em Josué algumas coisas importantes, que eu espero que haja em você. Em Êxodo capítulo de número 17, quando os filhos de Israel foram guerrear contra Amaleque e seu exército, a Bíblia diz que Moisés chama Josué e manda que Josué vá guerrear contra os amalequitas. Agora observe bem. O que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto de Êxodo 17 sobre a vida de Josué, é que no versículo de número 10 está escrito que Josué ele foi para a guerra e fez exatamente como Moisés havia ordenado. Primeiro passo de quem quer ter Deus confirmando os seus caminhos. Primeira exigência para quem deseja que Deus esteja com você por onde quer que você andar: obediência. A obediência é um dos grandes segredos para que Deus esteja conosco na nossa caminhada. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Quando Deus estabelece uma ordem, quando Deus nos diz alguma coisa, o mínimo que Deus espera é que haja questionamentos da nossa parte. Josué, ele não questionou. É assim que tem que fazer, então é assim que será feito. É desta forma que eu tenho que guerrear, então é assim que eu guerrearei. Então a primeira característica de Josué é a obediência. Você quer que Deus esteja com você por onde quer que você andar? Obedeça a Deus. Em segundo lugar, Êxodo 24 e 13 diz que Josué servia a Moisés. Esse servir a Moisés significa dizer que Josué era alguém que estava aberto para aprender coisas novas. Que Josué, ele não carregava dentro do seu coração nenhum sentimento de soberba, nenhum sentimento de orgulho. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àqueles que são humildes. Quem quer que Deus ande com ele na sua jornada, necessariamente tem que estar em uma posição de humildade diante de Deus. Ser humilde, não apenas aos olhos de Deus, mas diante das pessoas que nos cercam. Isto é fundamental. Isso é muito importante. Se Josué tivesse portado-se com a arrogância
arrogância diante de Moisés, Deus não o teria escolhido. Queridos, às vezes Deus ele deixa de caminhar conosco, porque Deus conhece a arrogância existente dentro de alguns corações. Porque, ouça bem o que eu vou lhe dizer, nós temos uma inclinação natural à arrogância, à soberba, meus amados. E se Deus, Ele nos agracia com alguma coisa, e o nosso coração, ele é arrogante, o nosso coração é soberbo, a Bíblia diz que logo em seguida o que virá é a ruína. Por isso que é necessário que quem quer que Deus ande com ele seja humilde. Em terceiro lugar, Êxodo 33:11 diz que Josué estava sempre no meio da tenda, ou seja, numa condição de serviçal, à espera de ordens, à espera de orientações, estava sempre no seu devido lugar. Josué, ele não tinha pressa, ele não tinha precipitações pessoais. Esse é um dos cuidados que nós precisamos de ter. Se queremos que Deus esteja conosco, temos que deixar de lado a precipitação. Josué havia deixado de lado a precipitação. Porque quando nós permitimos que os nossos corações estejam carregados de precipitações, nós não temos a paciência necessária para esperar nem ao menos as ordens de Deus. Estamos sempre inclinados a agir por conta própria. E agir por conta própria, em alguns momentos, querer dar um passo à frente de Deus. Isto não funciona. Isto não dá certo. Porque se você quer andar com Deus, você tem que andar no mesmo ritmo de Deus. Você entendeu? Se você quer andar com Deus, você tem que andar no mesmo ritmo de Deus. Se você quer que Deus ande com você, você precisa estar atento às diretrizes que Deus vai estabelecendo. E esta é a nossa grande dificuldade. Olhe para cá. Por mais que a gente diga sempre, eu aceito todas as diretrizes que Deus estabelece para a minha vida, isto não é verdade. Nós de vez em quando esperneamos. É verdade ou não é? De vez em quando a gente esperneia. De vez em quando a gente meneia a cabeça. De vez em quando a gente quer dar uma escapada e dizer, não, mas não pode ser assim, Senhor. De vez em quando a gente quer entrar num espírito de teimosia com Deus. Mas isso não pode acontecer. Josué estava no meio da tenda, esperando, aguardando, para que Deus lhe falasse, para que Deus lhe revelasse. Ouça bem, o grande segredo daqueles que caminham com Deus sobre a terra é exatamente isso: esperar as revelações vindas da parte de Deus. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que é sábia aos seus próprios olhos, principalmente essa geração mais jovem, essa geração mais nova. Ela não tem muita paciência para esperar. Ela quer agir, ela quer correr, ela quer resolver, ela quer fazer, ela quer decidir, ela quer tomar decisões, ela quer dar sempre um passo à frente. Ela não sabe esperar, pensa que tudo se resolve com um clique. Preste atenção no que eu vou lhe dizer: no mundo espiritual nem tudo se resolve com um clique. No mundo espiritual nem tudo se resolve com um enter. Não. Nem tudo se resolve com um enter, como nós fazemos
nos nossos computadores, no teclado dos nossos computadores, damos lá um Enter, damos um ESC, damos um Delete. No reino de Deus, não. No reino de Deus você tem que esperar a revelação de Deus. E Josué, ele sabia esperar isso da parte do Senhor. Uma outra característica de Josué, em Números 14, versículos 6 e 8. Todos infamaram a terra. Josué e seu companheiro Caleb foram firmes. Quem quer andar com Deus tem que ter firmeza, tem que ter segurança, tem que ter absoluta convicção de que o que ele está fazendo é porque foi de fato Deus que ordenou. Pés vacilantes não conseguem caminhar com Deus. Por que é que existem algumas pessoas que Deus não confirma os seus passos? Porque são pessoas que vacilam muito na sua caminhada. Já viram pessoas que vacilam demais? Pessoas que um dia elas estão derretendo-se de amor por Deus. Passa-se alguns dias, esta mesma pessoa que até 5 dias atrás estava derretendo-se de amor por Deus, parece que está com raiva de Deus. Parece que não quer mais ouvir falar de Deus. E nós, os pastores, sabemos muito bem o que é isso. Às vezes você encontra um membro na igreja, feliz, alegre, passa-se 15 dias... Ele liga para você e diz: pastor, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de mais absolutamente nada. Mas meu irmão, o que foi que Deus lhe fez? Não fez nada, mas eu não quero mais saber de nada, pastor. São pés vacilantes. E os pés de Deus não são vacilantes. O que é que o apóstolo Paulo diz? Sede firmes e constantes. Você quer andar com Deus, você tem que ser firme. Você quer andar com Deus, você tem que ser constante. Você quer andar com Deus, você não pode ficar em cima do muro. Você quer que Deus ande com você, você não pode ficar cocheando em um, em dois ou mais pensamentos. Você tem que ter segurança absoluta de que realmente você deseja andar com Deus. Você tem que carregar esta convicção dentro de você. A caminhada com Deus tem que ser segura. Deus jamais diria para Josué que estaria com ele se Josué não fosse um homem seguro. Imagine bem, no meio da guerra contra os moradores de Jericó, Josué olhar para Deus e dizer: Senhor, não quero mais saber dessa guerra. Não ia dar muito certo. Josué, no meio de outra guerra, ele sendo general do exército, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu entrei nessa guerra, mas infelizmente não é bem isso que eu queria. O Senhor, por favor, levanta um outro homem para me substituir. Queridos, na hora da guerra não é hora de substituições. Na hora da guerra é hora de enfrentar o inimigo e ir até o fim. É isso que você precisa de fazer. Você precisa de vacilar menos. Você precisa de ter mais segurança. Porque são exatamente essas vacilações, essa falta de segurança que impede que Deus confirme os seus passos. Que impede que Deus, Ele acredite em você. Deus, Ele pode acreditar em você. Que você não vai retroceder. Que você não vai recuar. Que você não vai desistir. Que você não vai jogar a toalha. Que você não vai abaixar a cabeça, mas que você vai perseverar, que você vai persistir, aconteça o que acontecer, você vai manter a sua fé firme. Nós estamos vivendo, queridos, uma geração de cristãos que não sabe o que quer. Sim, não sabem o que quer. Não sabem o que quer. Não sabe o que quer em relação à igreja, não sabe o que quer em relação a Cristo, não sabe o que quer em relação à sua própria comunhão com Deus. E Deus, Ele não chamaria Josué se Josué fosse assim. Em Números 32 e 12, tem uma outra característica de Josué. Diz que ele tinha zelo espiritual. Ele
perseverou em seguir ao Senhor. Ele perseverou. Lembre-se que saíram do Egito aproximadamente quase 3 milhões de judeus, liderados por Moisés. E daquela multidão de pessoas que saíram do Egito, liderados por Moisés, nem mesmo Moisés entrou, apenas Josué e o seu companheiro Calebe, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Será que durante os 40 anos de peregrinação no deserto, Josué não enfrentou adversidades? Josué não enfrentou circunstâncias difíceis? É claro que ele enfrentou. Não foram fáceis aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Mas Josué perseverou. Foi isso que fez com que Deus colocasse os olhos em Josué. É isso que faz com que Deus coloque os seus olhos em alguns homens e em algumas mulheres. E às vezes algumas pessoas questionam e ficam com ciúmes, dizendo: Deus, por que o Senhor coloca os olhos naquela pessoa? Olhe para cá. Às vezes nós perguntamos: Deus, o que é que aquela pessoa tem que eu não tenho? O que é que aquela pessoa faz que eu não faço? Será que a oração daquela pessoa é mais doce diante de ti? Será que as suas palavras conseguem te convencer mais do que as palavras que saem da minha boca? Não, não é nenhuma dessas coisas. É que existem pessoas que são como Josué. Elas enfrentam lutas, elas enfrentam tribulações, circunstâncias, doenças, desemprego, problemas familiares, crises espirituais, guerras contra as hostes infernais da maldade. Tudo isso essas pessoas enfrentam, mas elas são perseverantes, elas não largam. Elas tomaram uma decisão radical nas suas vidas. Aconteça o que acontecer, eu não vou me ausentar da presença de Deus. Talvez é isso que está faltando para você, para que Deus ele possa caminhar com você, que você seja uma pessoa mais radical nos seus posicionamentos diante de Deus. Precisamos de radicalizar um pouco mais nos nossos posicionamentos diante do Senhor. Às vezes somos tão radicais em relação a tantas outras coisas nesta vida, mas em relação a Deus estamos sempre titubeando em dois pensamentos, sempre cocheando, sempre sem muita convicção, sem muita certeza. E isso acaba nos atrapalhando na nossa jornada. Essas 5 características citadas deram a Josué as condições para que o Senhor dissesse que estaria com ele por onde quer que ele andasse. Por que é que o Senhor disse isso a Josué? Depois de tantas coisas pelas quais Josué já havia passado, será que Josué já não tinha provas o suficiente de que Deus era com ele? Sim, Deus já havia provado para Josué que era com ele. Mas Josué ele precisou de ouvir isso da parte de Deus. Olhe para cá, porque de vez em quando nós temos algumas necessidades de reafirmações divinas. A nossa mente, ela é muito falha. Às vezes Deus fala algumas coisas para nós e nós esquecemos. Às vezes Deus, ele faz algumas promessas e às vezes, em razão das circunstâncias, de algumas circunstâncias que nós enfrentamos, nós nos esquecemos. Então Deus estava reafirmando em palavras a Josué. Deus já havia mostrado isso para Josué em Atos, mas em palavras Deus estava dizendo: Josué, eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado. Põe uma coisa na sua mente, Josué: eu, o Senhor, vou estar com você. Eu vou
pelejar por você. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu vou estar com você. Deus precisava de dizer isso a Josué, porque Josué tinha que substituir um grande líder. E só estando com Deus é que é capaz de se fazer algumas substituições. Olhe para cá. Existem algumas posições que Deus quer que nós assumamos nesta vida, as quais nós precisamos de assumir. Mas nós só conseguiremos assumir essas posições e permanecer nelas se Deus estiver conosco. Às vezes nós queremos assumir algumas posições por conta própria, sem ter certeza que Deus está conosco naquele negócio, sem ter certeza que foi exatamente Deus que nos colocou naquele lugar. E às vezes nós nos machucamos, às vezes nós nos ferimos, às vezes nós nos decepcionamos, às vezes voltamos frustrados, porque Deus não mandou que nós estivéssemos aonde nós queremos estar. Mas quando é Deus que nos coloca, como Deus estava colocando a Josué na liderança da nação de Israel, não existe nenhuma probabilidade de erro, não existe nenhuma probabilidade de que não venha dar certo. Por isso que você tem que ter certeza que é Deus que está com você. A melhor coisa que tem, meus irmãos, já estou finalizando, a melhor coisa que tem é ter consciência de que Deus está conosco. É lamentável que existam muitos cristãos que não sabem, ou pelo menos não têm certeza, de que Deus está com eles. Sabia? Que existe um monte de gente que não sabe que Deus está com eles? Não sabe, não tem essa convicção. É por isso que vive em desespero. É por isso que vive correndo de um lado para o outro, campanha não sei aonde, vou fazer a campanha de 7, campanha de 14, campanha de 21, e vou para a igreja fulana, e vou para a igreja ciclana, e eu acho que lá vai resolver o problema. Eu vou pedir para o apóstolo, eu vou pedir para o bispo, eu vou pedir não sei para quem para orar por mim, para ver se resolve. E não resolve. Não resolve. O que vai resolver não é o apóstolo, não é o bispo, não é o pastor, não é o evangelista, não é o diácono, não é a campanha, não é nada disso. O que vai resolver é você ter convicção de que Deus está andando com você. O que a Bíblia diz? Andou Enoque com Deus. Este foi o grande segredo da vida de Enoque, andar com Deus. Irmãos, não existe fórmula mágica, irmãos. Deus disse isso para Josué também, porque até então Josué estava na sombra de Moisés. Ele agora era o líder. Ele agora tinha novos desafios pela frente. Ouça o que eu vou lhe dizer. Quem anda com Deus tem sempre novos desafios à sua frente. Se a sua vida estagnou, é possível que você não está mais andando com Deus. O que foi que o senhor disse, pastor? Exatamente isso. Se a sua vida entrou num estado de inércia, que você não sente mais nada, que você não vê mais nada, que você não quer conquistar mais nada, possivelmente você não está andando mais com Deus, porque a vida com Deus é para frente, a vida com Deus é crescente, a vida com Deus é de desafios, a vida com Deus é de conquistas. Quem anda com Deus tem que pensar em conquistar. Eu não estou falando de coisas materiais, não é isso que eu estou falando. Eu estou cansado dessa materialização do cristianismo. Não é isso que eu estou dizendo. É conquistar em Cristo, conquistar mais comunhão, conquistar mais profundidade no relacionamento com o Senhor. Quem anda com Deus aprofunda as suas raízes em Cristo. É isso que você precisa.
aprofundar essas raízes. É isso que você precisa, de ver novos desafios que Deus tem colocado diante de você. Deus, Ele tem me falado algumas coisas, e eu tenho procurado entender. É interessante que esta noite eu tive um sonho que me tocou muito, e falei com a minha esposa hoje pela manhã e com o meu filho. E na noite passada eu tive um sonho muito parecido, e eu não sou muito de sonhar. Mas já há 3 semanas que Deus vem falando comigo a mesma coisa, mostrando visões a pessoas, usando pessoas em profecia, e me dando sonhos, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Então eu estou entendendo que Deus está colocando alguns novos desafios diante de mim. E eu preciso que Ele ande comigo, para que eu possa alcançar esses novos desafios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os desafios que Deus tem colocado diante de você? O que é que Deus tem te mostrado? Vou lhe fazer uma outra pergunta muito simples, já vou finalizar. É a segunda vez que eu falo que vou finalizar, mas aguarde um pouquinho. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quais são os desafios que Deus tem colocado diante de você? Você deseja, de fato, ir em direção a esses desafios? Ou você prefere acomodar-se na posição em que você se encontra? É você que tem que decidir isso. Se Josué tivesse dito para Deus: não quero liderar este povo, porque eu vi todo o sofrimento que Moisés enfrentou no deserto, então Deus passa essa responsabilidade para outro. Deus, acredito eu, teria respeitado a decisão de Josué. Mas Josué, ele era corajoso. Josué era corajoso. Você precisa desta coragem. Sai do lugar em que você está. Sai dessa acomodação em que você está. Sai desse nível em que você está. Saia desse patamar em que você se encontra. E vai em busca de coisas novas. Coisas novas, não inovações do mundo, mas coisas novas que Deus tem colocado diante dos teus olhos. E Deus foi de fato com Josué, sim, Ele foi. O que prova isso? Seu longo período, não vou mais falar por causa do tempo, seu longo período de liderança. A liderança de Josué foi uma liderança promissora. Como Josué foi bem sucedido na sua liderança? Foi muito bem sucedido, porque Deus estava com ele. Quando Deus está com você, você é bem sucedido nas coisas que você faz. Você lembra-se de José? A Bíblia diz que aonde José colocava as suas mãos, Deus fazia prosperar. Quando Deus está com alguém, quando Deus anda com este alguém, aonde você colocar a sua mão, a prosperidade de Deus está presente. As conquistas de Josué, não houve um único território que Josué não conseguiu conquistar. Todos que Deus disse: Josué, você precisa conquistar. No norte, no sul, no leste, no oeste, em todas as direções, Josué conseguiu conquistar. Em terceiro lugar, o que prova que Deus andava com Josué era o respeito que ele desfrutou por parte do povo. O povo via em Josué um homem de Deus. Quando Deus está com você, as pessoas olham para você e dizem: vamos, de fato, eu posso não gostar muito dele, mas ele é um homem de Deus. Eu posso não aceitar muito o jeito como ele ou ela cumprimenta, mas é um homem de Deus, eu tenho respeito por ele ou por ela. Em quarto lugar, Josué foi um grande estrategista de guerra. Quando Deus está com você, olhe para cá, vou te contar uma coisa bem simples. Quando Deus está com você, quando Deus anda com você, a sua mente está sempre um passo à frente da mente dos outros. Sabia?
Sabe o que o salmista disse, minha irmã? O salmista disse assim: Senhor, tu me fazes mais sábio do que meus mestres, porque tu estás comigo. A minha mente é mais avançada, porque tu estás comigo, Deus. O Senhor anda comigo. Quem anda com Deus está sempre um passo à frente. Enquanto os outros vêm atrás gritando: oh, espera aí, não dá para esperar. Eu estou um passo à frente, porque eu estou andando com Deus. Deus está andando comigo. Em último lugar, Josué, ele foi capaz de abençoar o povo, porque Deus estava com ele. Com a permissão do pastor, podemos orar, pastor? Fiquemos em pé. Já ultrapassei o horário, mas deixa na conta de Deus esse tempinho a mais. Você não perdeu, não, você ganhou. Quem aqui deseja profundamente que Deus ande com você sobre esta terra? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Chega, é hora de você avançar. Você precisa de avançar. Eu acho que você tem condições, acho não, tenho certeza absoluta, você tem condições de avançar mais. Sabe o que eu estava pensando hoje? Hoje eu estava pensando pela manhã, eu sou um voraz em se tratando de leitura. Eu gosto de ler muito. Às vezes eu leio até 4 livros por mês. E hoje de manhã eu estava pensando assim: Senhor, eu preciso de aprender a pregar, Senhor, eu preciso de melhorar, eu preciso de ler mais, eu preciso de meditar mais, eu preciso de comer mais Bíblia, eu preciso de orar mais, eu preciso de jejuar mais, eu preciso, Senhor, de fazer alguma coisa a mais, porque eu sei que posso fazer mais no Senhor. Você pode fazer mais. Assim como Deus foi com Josué, Deus quer ser com você. Você pode tocar mais, a senhora pode cantar mais, você pode pregar mais, você pode fazer coisas que você nunca imaginou. Basta que você diga: Senhor, eu quero andar contigo sobre essa terra. O preço é barato? Não é. Mas vale a pena. Amém? Vem um pouquinho mais à frente. Vocês estão com medo de mim? Poxa vida. Está com medo? Está não? Nós vamos orar agora no nome de Jesus. Eu sou assim, irmãos. A igreja lá que eu pastoreio ri demais. Sou muito feliz. Então nós vamos orar agora. E vou pedir ao Senhor: Senhor, ajuda este jovem, esta irmã, esta jovem, este jovem, esta irmã, a cada um deles andar mais contigo sobre essa terra. Eu vou pedir ao Senhor que nesta noite Ele lhe encha do Espírito Santo, que Ele lhe encha de graça, de unção, e que retire todos os impedimentos que estão em você, não é nos outros, é em você. Os impedimentos que estão em você, que não estão deixando você andar com Deus, para que Deus faça em você o que Ele há muito tempo vem dizendo que Ele quer fazer em você e através de você. Se abra o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te tocar. Querido Pai, a Ti nós oramos no nome precioso de Jesus, o Teu amado e querido Filho, Senhor. Pai, eu entendo, Senhor, que o Senhor tem a Tua maneira de agir e trabalhar. Tu sabes, Deus, que não é de meu feitio passar o horário quando me é dado um prazo, Senhor. Mas, meu Deus e meu Pai querido, eu sabia
sabia, Senhor, no meu coração, que o Senhor tinha algumas coisas a mais para falar com algumas pessoas aqui nesta noite, meu Senhor. Ó eterno e maravilhoso Deus, eu quero pedir a Ti, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nesta noite, Pai, mudando vidas, mudando situações, mudando sortes, meu Deus e meu Pai querido, e trazendo, Senhor, em nome de Jesus, um tempo novo, um tempo diferente para cada uma dessas pessoas. Senhor, eu creio que elas querem andar contigo, mas algumas delas têm tido uma enorme dificuldade, mas eu peço a Ti, meu Pai, no nome de Jesus, que todas as barreiras, que todos os impedimentos nesta noite sejam desfeitos para a glória do Teu nome, que está acima de todos os nomes, e essas pessoas tenham, Senhor, a força, a condição necessária para caminhar com o Senhor. Meu Deus, aqui está a vida desta moça, meu Pai. Faz uma obra grande nesta vida, faz uma transformação, desembaraça, Pai, os caminhos que estão presos, tortuosos. Amado e querido Deus, esteja dando, Jesus, um novo caminhar a cada uma dessas pessoas nesta noite, para que assim como Josué, elas possam andar contigo sobre a terra, Pai. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.